O Inconfidências de hoje recebe Lindolfo Pauliello, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, a Asseminas. Mineiro de Ubá, o jornalista e empresário Lindolfo Pauliello é especialista em comunicação corporativa, área em que atua há mais de 25 anos. Também cronista, tem vários livros publicados. Lindolfo assumiu a presidência da Asseminas em março de 2015. Presidente Lindolfo Pauliello, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, Asseminas, e conversar conosco no Inconfidências. Prazer é meu, com muita alegria. Presidente, eu quero começar destacando algumas das suas atividades. Jornalista, empresário, também formado em Direito, escritor, professor e dirigente de entidade de classe. O senhor transita por vários terrenos, literal e metaforicamente, mas de maneira mais objetiva. Qual é o terreno principal do sujeito Lindolfo Pauliello? Neste momento é a Associação Comercial e Empresarial de Minas. Mas, como você disse, são várias faces da mesma pessoa, né? No decorrer da minha história de vida, eu tenho transitado por todas essas áreas que você falou a respeito delas. E eu estou, neste momento, dedicado eu sou profissional de planejamento, então pelo planejamento que eu fiz para mim mesmo nessa gestão, nós tomamos posse no dia 10 de março, eu estou dedicado a essa entidade aqui 10 horas por dia, pelo menos até outubro, quando eu acredito que as coisas estarão todas do jeito que eu quero. Então, a partir daí, eu deixarei de ser gerente e me tornarei presidente. Para citar uma das suas formações, o jornalismo e, como o senhor citou, a comunicação empresarial, institucional, etc., a gente tem percebido agora um movimento, um fluxo dos colegas da comunicação no sentido de empreender. Talvez até como resposta às dificuldades do mercado. Depois de décadas de comunicação, como consultor e como executivo nas empresas, o senhor consegue avaliar se esses profissionais da comunicação que vêm empreender estão bem treinados para ser gestores? Bom, isso é interessante. Eu acho que quem se forma em administração de empresa estará, teoricamente, em termos teóricos, academicamente, em tese, preparado para ser gestores. Agora, nas outras profissões, médica, engenharia, direito, jornalismo, não estão. Você me disse, eles ao estarem na universidade, cursando jornalismo, estão preparados para ser gestores? Eu digo não, a não ser que eles tenham nascido com o dom de serem gestores, que é o que, aliás, preside a atividade empreendedora e empresarial. É a pessoa que nasce com esse dom do empreendedorismo, o dom de empresariar, né? O dom de ser e não doutor, né? Então, é por aí. E tem uma coisa, um princípio antigo, que é o seguinte: aquilo que a natureza não dá, a universidade não empresta. Então, agora, nada a ver com o fato de a pessoa, levada pelo contexto, pelas necessidades, pelo momento, parta para o empreendedorismo. Ela pode desenvolver alguma coisa que está potencial dentro dela. O senhor está na Asseminas muito antes de ser presidente. Há 25 anos. Pois é, década de 80. Né? Uhum. De lá para cá, evidentemente, o senhor viu muita coisa, participou em muitas ocasiões da condução dos trabalhos de alguns setores da Asseminas, e agora é presidente da associação. Como é que o senhor identifica a função contemporânea da Asseminas, para além de ser uma entidade de classe? Qual é a incumbência principal da Asseminas hoje? Aquela que está no Estatuto. É interessante que o nosso Estatuto ele tem muito a ver com o artigo 1º da Constituição Federal, que trata do Estado democrático de direito. Quer dizer, daí há uma similaridade com essa nossa ideia força, justiça, desenvolvimento com justiça social. Então, a Asseminas segue, vamos dizer que a missão dela e o negócio dela estão no Estatuto. Quer dizer, ela é uma entidade de representação dos interesses dos seus sócios, pelo artigo 1º,
em segundo lugar, do artigo 2º e 3º do nosso Estatuto, ela é defensora da economia de mercado, da livre empresa e do Estado democrático de direito, que prevê um efetivo exercício da democracia capaz de permitir uma economia livre de mercado, típico dos regimes democráticos, não é? Uma empresa atuando sem intervenção do Estado e, sobretudo, capaz, um ambiente capaz de permitir que as pessoas vivam o seu sonho, que as pessoas se tornem aquilo que o Fernando Pessoa falava, né? Que as pessoas se tornem aquilo que ela quer ser, que é típico do regime democrático, né? Bom, então isso aí é o que estipula o Estatuto nosso, e esse é o ideário da Associação Comercial e Empresarial de Minas. O senhor tem algumas publicações e me parece transitar muito bem na crônica. É a minha área. E algumas delas, inclusive, trazem uma força de mineiridade muito interessante. Eu quero citar um trecho de uma e pedir para que o senhor comente isso, a partir, inclusive, da experiência nas semanas. Diz o seguinte: alguém está indo bem, tome cuidado. Podem cortar-lhe a cabeça. Em Minas, o sucesso é pecado. O que esse texto revela hoje? Revela a autofagia mineira. Nós temos em Minas Gerais uma coisa rara que a gente deveria cultivar muito. Existe um humanismo mineiro. Esse humanismo mineiro recebeu o nome de mineiridade, que é o perfil psicológico do mineiro. O mineiro, talvez, sempre se fala isso, talvez pela questão da nossa geografia, da nossa... eu esqueci a palavra aqui, sem ser a geografia. Topografia? Da nossa topografia, desculpe. Você tem vales pequenininhos na Zona da Mata, por exemplo, de onde eu sou originário. Você tem as fazendas entre meia dúzia de morros, ali morrinhos. Você não vê quem está se aproximando, né? Então você fica desconfiado. Tudo isso, e por outro lado, as serras mineiras também fazem com que a pessoa fique ensimesmado, né? Isso é típico, né, dos montanheses, né? Eles são efetivamente assim, introspectivos. E tudo isso, essa introspecção, esse modo de ver as coisas e tal, foi fazendo com que o mineiro se tornasse mais intelectualizado do que os outros povos brasileiros, das outras regiões brasileiras. E intelectualizar de tal forma que se começou a desenvolver mesmo quase que uma filosofia mineira de vida, que é o que a gente chama de humanismo mineiro, que é caracterizado por muita coisa, caracterizado pela modéstia, pela sensatez, pela temperança, não é? Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, por uma rebeldia que tem se demonstrado na história do Brasil. Quer dizer, tem uma carta que eu me lembro do Marquês de Pombal, advertindo o governador-geral do Brasil: cuidado com esse povo chamado mineiro, porque eles são perigosos, eles são capazes de maquinações terríveis, algo assim. Porque o caráter das pessoas são assim mesmo. Cada homem é vários, como dizia o Guimarães Rosa, nós somos vários. Mas o mineiro, ele tem também essa questão de ser um homem sensato, um homem de reflexão, etc., mas que tem, talvez porque ele cultive muito os valores e o caráter. Então, às vezes, esse caráter fica exacerbado. Então vem essa questão onde ele se torna um rebelde. E é interessante do mineiro que eu venho aprendendo, que é o seguinte: o mineiro, ao reagir, a forma que ele tem de agir é empacar. Ele não ataca, ele empaca. Ao empacar, ele detém a marcha do outro, porque o outro tem que parar. E ele não sai mesmo, né? E aí não avança, o outro não avança. Simplesmente não avança. E ele fica. Só que o outro não é capaz de ficar, porque não tem a paciência, mineiro. Ele para e fica. E vence. Aquela história do vence pelo cansaço. Então, a gente poderia dizer que o mineiro vence pelo cansaço, né? É uma brincadeira. E eu até tenho uma teoria sobre isso. De tanto observar as tropas de mula, das minerações e tal, o mineiro começou a acompanhar o movimento das mulas,
que empacam nas trilhas, né? E não deixa ninguém passar. Talvez porque o mineiro é muito observador, eu falei assim, talvez a forma mais inteligente de eu agir contra uma marcha que vem contrária a mim seja empacar, que ele para. Um outro texto do senhor, ainda tratando sobre mineridade, que eu quero destacar aqui, é um que diz o seguinte, uma falta à centelha, que diz: Minas se perdeu em 1985 quando acompanhou um enterro do qual nunca mais saiu, o enterro de Tancredo Neves. O Estado perdeu seu líder e a ideia da democracia e liberdade que conduziria todas as outras. Bom, historicamente, como o senhor já destacou, Minas Gerais sempre foi protagonista e, por que não, vanguardista em muitos aspectos. Isso se perdeu no meio do caminho? Parece sim, né? Porque fala-se que na economia, a década de 80 foi a década perdida. E a gente constata que também na política, né? A partir daí do governo, da presença do Tancredo, né? Você não notou, apesar do presidente, do político Itamar Franco ter sido presidente da República, um homem correto, de valor, mas ele não era um líder político, né? Então, eu acho que Minas não teve um líder político de verdade depois do Tancredo, de 85, 86, 87, total. Mais recentemente, surgiu Aécio Neves, neto do Tancredo, a gente diria por acaso ou não por acaso, mas outro dia eu estava participando de uma conversa, o seguinte, aliás, alguém estava conversando com um amigo do Tancredo, da idade dele, etc. Se o Laércio parece com o Tancredo em quê? Aí ele deu umas respostazinhas evasivas, mas tá claríssimo que ele se parece com o Tancredo em muitas coisas. E não se parece em outras coisas, porque não? Porque são duas pessoas diferentes. Talvez, bom, a mim mesmo, talvez coisa nenhuma. A mim me parece o seguinte, que o Aécio, ele tem toda aquela capacidade de diálogo, de conciliação, vamos dizer, de inteligência política que o Tancredo tinha. Ele tem muito, não todo disso, mas ele tem muito disso, não é? Agora, ele não tem, talvez nem pela idade, a maturidade, né? A capacidade de resolver crises com o mesmo elan, com a mesma categoria que o Tancredo tinha. Eu acho que talvez mesmo pela idade e por ele não ter ainda tido essas oportunidades. Mas são duas pessoas humanas. Você não pode querer que a pessoa seja exatamente igual a outra, mesmo porque o Tancredo foi um homem ímpar. Então, são pessoas humanas diferentes, sendo que uma delas foi ímpar. É muito difícil você ter pessoas ímpares, senão todos seríamos pares, né? Todos seríamos ímpares, né? Não tem jeito. Bom, voltando a falar um pouco de crise, é natural, e o senhor já pontuou isso em algumas respostas, que a gente procure os responsáveis. E é natural também que, em última instância, a responsabilidade seja, por exemplo, nesse caso, de uma má gestão governamental. Perfeito. Mas agora eu quero fazer um exercício inverso a partir do seu lugar de fala, que é compreender historicamente quais foram os erros que o empresariado cometeu. Tem cometido. Porque nós estamos vivos ainda. Trabalhando, as fábricas estão abertas ainda, não sei quanto tempo. Algumas não estão durando, né? Essa semana passada fecharam-se várias. Mas o empresariado tem cometido erros, claro. Um deles foi boa parte dos líderes empresariais ter apoiado o Lula, como de fato apoiaram, né? Boa parte deles apoiaram o Lula. Outro erro foi esse desse convívio com o governo, né? Existente que deu agora nessa nova operação Lava Jato, né, que está sendo constatada, e os primeiros já foram condenados, né? A pena você vê num país que, como eu disse, ele gira porque as empresas giram, né? Onde o que nós temos de competente no Brasil é o setor empresarial. E é uma pena você ver empresários presos, porque erraram, né? É muito difícil você dizer que é um erro judiciário em primeira instância, segunda instância e no Supremo. Quer dizer, o mecanismo democrático é muito bem feito.
não é? O setor judiciário brasileiro é muito bem aparelhado. Então, há empresários sendo condenados porque erraram. Né? E erraram por quê? Eu disse isso porque apoiaram um projeto de poder que não se volta necessariamente para os interesses da nação, e porque se aproximaram de tal forma, tão perigosamente, de um convívio estreito com o Estado, que chegou-se a um ponto que não se podia definir para estes empresários qual que era o limite entre ele e o governo. Eu me lembro muito, não sei se você, como jornalista, soube disso, você ainda não era nascido, eu acho, quando houve um bandido chamado Flávio Lírio. Esse Flávio Lírio era um herói, assim, que a imprensa de polícia, os jornais de polícia procuraram criar alguns jornais de polícia. Então é um herói. Flávio Lírio era um cara muito boa pinta, e com ação nacional, não sei se ele era carioca, acho que era, louro, de olhos claros, já é uma coisa, tipologia diferente do tipo brasileiro. Então, enfim, fazia as coisas com arte e com inteligência e tal, mas era bandido. E aí os jornalistas começaram a falar com ele, e começaram a falar que a própria polícia admirava ele, e começaram a falar que a polícia convivia bem com ele. E ficaram naquela coisa, uma edição, 2 edições, 1 ano, 2 anos. Um dia ele perdeu a esportiva, deu uma entrevista para alguém por aí afora, em algum esconderijo, e disse: "Nós vamos deixar claro, bandido é bandido, polícia é polícia. O Brasil precisa deixar claro o seguinte: empresário é empresário, governo é governo." Tá certo. Localizando isso agora para Minas Gerais, para a gente poder encerrar falando desse espaço, a economia do Estado também, num efeito quase que dominó, também não está muito boa. Os indicadores são ruins. Nesse momento de tensão e de tensionamento, como a Seminas vai se levantar e quais as bandeiras ela vai defender para revitalizar a economia no Estado? Bom, isso aí você está colocando no futuro, isso é passado e presente, né? A Seminas nunca deixou de agir nesse sentido. Há uma simbiose tão grande, desde o estatuto até a história dessa entidade aqui, que tudo que ela faz é com Minas e para Minas e junto com Minas, né? Então nós criamos, por exemplo, nessa gestão, uma trilogia de pensamento, que é a Seminas para frente, para fora, para o futuro. E isso vale também quando nós criamos para Minas. Ao pensar a Seminas para frente, Minas para fora, Minas para o futuro. E nós estamos criando, com a estrutura que nós temos, com os meios que nós temos, a forma de agir nesse sentido. E uma das formas de agir nesse sentido é nós nos articularmos com outras forças da sociedade, como a gente tem se articulado no G11, junto com as outras entidades representativas do empresariado. Nós agora assinamos um acordo, foi ideia nossa desta casa aqui, e formulamos os termos do acordo entre as associações comerciais e federações comerciais do Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas. E começamos já a agir semana que vem nesse sentido. Então nós estamos já atuando nesse sentido de ganhar força para levar à frente essa ideia de Minas para frente, para fora, para o futuro, com aliados importantes nacionais. E é claro que com isso vão levar São Paulo para frente, Rio, Espírito Santo. E a gente, você diz, e vocês fazem isso com que aliados? Que eu já disse, junto com a Federaminas, no interior de Minas, junto com as associações nos outros estados, dentro do estado aqui, junto com as demais entidades, dentro do estado, junto com o nosso quadro social, dentro mesmo do estado aqui, com a imprensa, que sempre nos apoia, está sempre conosco, enfim, com as chamadas segmentos ou forças da sociedade. É assim que a gente tem procurado fazer isso. Agora, você pergunta, todos esses segmentos do Estado participam desse esforço? Eu digo, grande parte, pelo menos aqueles que nós procuramos até agora, têm estado conosco. Infelizmente, nós não temos todos os segmentos de lideranças de Minas Gerais conosco ainda envolvido nesse esforço de nós termos um Estado para frente, para fora e para o futuro. Nós estamos fazendo articulações para que esse movimento
seja cada vez mais amplo e mais forte, ou mais forte. Para ele ser mais amplo, você precisa ficar mais forte. Estamos trabalhando nesse sentido. Você perguntaria a alguém de fora ainda, mas certamente nós vamos arranjar uma forma de estar próximos. Tá certo. Presidente, muito obrigado pelo papo, foi um prazer conversar com o senhor. Desejo muito sucesso na sua gestão aqui na Seminas. Muito obrigado. Eu tive um prazer muito grande. Para você que nos acompanhou até agora no Inconfidências, também o nosso muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista para você. Um abraço e até lá.